Fala, meu amigo, minha amiga, inscrita aí no canal do YouTube e do Facebook do Cláudio Petroleiro. Um assunto que está batendo aí na cabeça aí do pessoal aí da Petrobras, da Transpetro, das subsidiárias, que é o assunto sobre NMM, né, prestações coletivas, que foi implementada há muito tempo. E o pessoal, no meio desse conta aí, está jogando no WhatsApp alguns questionamentos, algumas perguntas. E a proposta desse vídeo, né, não foge dos vídeos anteriores, né, que nós falamos sobre Petros, né, sobre PP2, a migração para o PP3, como é que está a situação. Falamos também sobre federação dos partidos também, com a temática que não está saindo muito nas mídias. E o assunto de hoje é sobre MNR. E eu tenho um prazer enorme não chamar um advogado, é sim um amigo, porque eu conheço, ele já tem alguns anos, vamos dizer assim, e o escritório que ele trabalha também eu já conheço muitos anos. Tenho um prazer enorme de estar aqui com o Carlos Eduardo. O doutor Carlos Eduardo fala doutor e vai me bater, né? Mas vamos lá. Carlos Eduardo, né? Ele tem um pequeno problema por ser tricolor, mas está com sorte, que ontem foi no contra o Santos. E vamos trocar um bate-bola aí com o nosso colega aqui, Carlos Eduardo. Eu vou, sem invenções, perguntar para o Carlos. Carlos, defina para mim o escritório Normando Rodrigues. Está contigo. Bom dia, Cláudio. De novo, é um prazer aqui estar. Agradeço o convite, né? Acho que é muito importante são esses canais para a gente sempre tentar esclarecer e transmitir informação e informação de qualidade, né? Eu acho que a gente está carente disso, principalmente nesse momento de fake news, de abordagens meio obscuras, né? Vocês vão perceber aqui no fundo, às vezes vai passar um rabo balançando, é o cachorro aqui de casa. Eu sou tricolor, sou carioca, não me engano com o meu time. Eu tive essa oportunidade de falar com o Cláudio, acho que o único time hoje que a gente tem certeza quando vê dentro de campo é o Flamengo, o resto tá enganando. O Flamengo, a gente reconhece o esforço dentro de campo, mas fora de campo a gente tem, né, as nossas divergências, mas, né, vamos lá. Cláudio, e aí quem está acompanhando a gente, eu faço parte do escritório Normando Rodrigues. A gente tem uma filosofia muito clara dentro do escritório, que a gente entende que todo mundo tem um lado. E a gente escolheu o nosso lado, né? A gente é muito sistemático e rigoroso nessa nossa... em levantar e levar a pauta do trabalhador para toda a nossa atuação, independentemente da nossa atuação dentro de tribunais e até fora delas. Então, a gente tem muito orgulho de carregar essa bandeira. Não é à toa que a gente assessora só, basicamente, entidades sindicais e, principalmente, o Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense e a Federação Única dos Petroleiros, da qual o nosso camarada Cláudio faz parte. A gente tem uma simbiose muito grande e, às vezes, a gente chega a ser até confundido com o diretor sindical, tamanha é essa simbiose. Mas é bacana, cada dia é um dia, né? Cada dia é uma luta que se apresenta e a gente tem muito orgulho de não fugir e ter certeza que está do lado certo dela. Entendeu? Acho que se a gente pudesse definir um pouco o escritório, seria isso, né? Eu acho que é meio subjetivo, mas é uma forma da gente tentar trazer aí. A gente tem uma atuação um pouquinho diferente, né? É interessante você falar subjetivo, né? Que pode ter nem palavras, mas na prática é bem objetivo, né? Para mim, assim, não vou negar que lá nos anos que eu passei no Sinspetro, né, foi um aprendizado enorme em relação à convivência com o Normando, com o doutor Marco Aurélio, aí depois veio você também, né, Nestor, né, e é interessante, sim, quem está na base sabe, né, quando você tem o Cláudio lá, tem os dois advogados que perto dele lá, um, na verdade, até para segurar, né, o outro para poder dar o apoio, né, não somente jurídico, como também político também, ajuda a assessora. Eu nem queria a palavra assessorar, né? É uma participação de companheirismo. Eu acho que essa seria a palavra correta, né? O escritório Normando é um companheiro, né? É um companheiro do movimento sindical, por consequência, dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? Enfim,
Mas também não se eu esticar aqui, porque como eu tenho uma relação bem positiva, acaba esticando até demais, né? Mas vamos direto para o assunto. A relação, pessoal, em relação à RMNR, eu não sou do Centro Petrobras. Tá, mas acho que tem mais pontos que é interessante você estar acompanhando. Por quê? A parte jurídica não pode ser o fim, mas sim é o que acompanha a parte política. E tudo é política. Não é politicagem, não, política. Digo isso, por exemplo, dessa ação coletiva da RMNR. A ação da RMNR é um adicional, é um complemento, na verdade, do salário dos petroleiros e petroleiras do sistema Petrobras, que fizeram justo após um fechamento de acordo coletivo. Só tem um detalhe, a empresa sempre pagou errado, isto é, não pagou conforme estava escrito no acordo. Poderia muito bem judicializar desde isso, mas optou-se em tentar negociar junto à empresa nos anos seguintes, via a negociação de acordo coletivo, para poder resolver essa questão. Porque é muito mais fácil, muito mais tranquilo e muito melhor, tanto para a empresa como para o trabalhador, a saída negocial. Tanto a Petrobras como suas subsidiárias sempre negaram a negociar essa cláusula. Já tentaram retirar a cláusula, como a proposta de tirar a cláusula, que foi votada com a cláusula, e no decorrer do processo de negociação, para poder fechar o acordo coletivo, tivemos que manter a cláusula para ficar restrita, e a empresa continuou pagando da forma incorreta. Até que chegou num ponto, até mesmo questão de legislação, os sindicatos petroleiros tiveram que entrar com ações na justiça, poder questionar o pagamento incorreto da empresa. As estratégias variam muito de sindicato para sindicato. O Carlos, com certeza, fica muito melhor do que eu. Mas tem sindicato que entrar com ações individuais, depois entrar com consequências mais coletivas, outros já partiram para ações coletivas. Tem sindicatos que, para uma empresa até conseguiu entrar na tramitada de julgado e já estava na fase de execução, mas foi suspenso por outras situações. E pegando essa situação, Carlos, queria que você pudesse comentar para a gente qual é exatamente a situação das ações coletivas, de modo geral, da RMNR na Justiça do Trabalho. Cláudio, eu vou fazer só um curto, prometo para você que é um curto retrospecto aqui. A RMNR, ela foi bem pegando a tua fala, ela foi criada, é uma política de RH da empresa, ela foi criada em 2007 e ela, a partir de 2007, foi implementada. Desde o início já foi verificado ali um equívoco na forma de pagamento. Por quê? Porque a Petrobras ela incluía os adicionais no cómputo do cálculo. A gente depois pode até, eu vou passar bem, vamos passando sobre isso, depois a gente pode até aprofundar essa situação. Ela errava, ela incluía na base de cálculos adicionais. Isso gerava um decréscimo, né? Isso gerava uma diminuição do valor a ser recebido no complemento da RMNR. E o que isso implica? Além dessa remuneração menor, ela vai ter impacto em quase toda a vida laboral do trabalhador da ativa e quando ele se aposenta, porque a base de cálculo do benefício da Petros é baseada na remuneração e a remuneração vai estar toda equivocada por conta disso. Então, gera essa repercussão. Desde esse momento que foi verificado esse erro no pagamento, foi levado para a mesa de negociação e isso foi se transcorrendo durante os anos. O passivo da Petrobras foi ampliando durante esse tempo. Chegou um determinado momento que foi até o NF foi um dos últimos sindicatos a entrar nesse sentido, em 2012, que a gente resolveu falar assim, não, aqui ou vai ou racha. Por quê? Porque na Justiça do Trabalho a gente tem um prazo prescricional de 5 anos para cobrar essas verbas. Então, ou seja, implementado em 2007, nós teríamos até 2012 para reclamar esse período. Então, vocês podem ter total confiança que, olha só, foram 5 anos de negociação
para tentar corrigir isso da melhor maneira possível. Então, não é aquela coisa de que a Petrobras alega, às vezes, olha, a gente implementou uma cláusula e aí depois a gente usa esse termo no jurídico, no mundo jurídico, né? Locupletamos pela própria torpeza, ou seja, a gente criou uma cláusula, incluiu uma cláusula no acordo coletivo para depois se valer dela em prejuízo à outra parte. Não foi isso. Primeiro que a cláusula foi redigida pela própria Petrobras. E segundo que passaram-se 5 anos tentando negociar isso antes de entrar no judiciário. Então, não existe essa abordagem de falar assim, olha só como é que eles são aproveitadores. Tanto que, no decorrer das negociações, como o próprio Cláudio disse, existiram essas tentativas de tirar cláusula, colocar cláusula, tirar cláusula, e isso foi mantido durante todo esse tempo. Ou seja, o parágrafo 3º, que foi o que gerou essa celeuma toda, ele existe desde o início da implementação da RMNR. Então, não há que se falar aqui do sindicato tentando, 2 sindicatos e 2 trabalhadores tentando dar tentando ganhar com esse sentido. Não, a gente só está cobrando de fato o que foi pactuado. Ponto. Durante todo esse tempo, as ações foram tramitando e eu posso falar assim muito bem pela do NF, mas é muito um parâmetro para todos os sindicatos. E chegou essa decisão, todas essas processos chegaram ao TST. Tanto chegou ao TST que em 2014, quando começaram a ter as primeiras procedências e as primeiras execuções, e também tem um lado político nisso, porque a gente não pode esquecer que a Petrobras ela ingressa no TST com um dissídio, contando com uma vitória do candidato Aécio Neves à época, para barrar a RMNR. A gente não está falando aqui de uma ação de R$100 mil. A gente está falando aqui de uma ação de monta-bi. Então, assim, uma ação estratégica, não é qualquer besteira. Então, a Petrobras, quando ela ingressa com um dissídio, a Petrobras, eu estou falando de sistema, tá? Porque ingressou tanto Petrobras como Transpetro, ingressaram com esses dissídios no TST a fim de regularizar essa interpretação da norma. O dissídio é um instrumento para isso. Ele pega uma cláusula do acordo coletivo e fala assim, como é a interpretação que deve ser dada a esse dispositivo. Foi isso que a Petrobras e a Transpetro tentaram fazer naquele tempo. E não veio a vitória do Aécio, a Dilma ganhou, a gente entrou em toda aquela turbulência política que foi gerada muito por conta de toda a correlação de força que existia à época, que veio culminar num golpe em 2016, mas nós tínhamos os dissídios ali. E esses dissídios, eles não travam. Então, por exemplo, a da Transpetro, do Sindipetro Norte Fluminense, transitou em julgado, veio aqui para Macaé, a gente começou a executar, teve vários trabalhadores que receberam pelo menos uma proporção desse valor, e a da Petrobras estava lá parada. E aí, em 2016, final de 2015, 2016, ingressou-se o IUJ, que é o Incidente de Uniformização da Jurisprudência. E aí acaba-se o dissídio da Transpetro, da Petrobras, junta tudo e vai decidir nesse incidente. E foi aquele julgamento que nós tivemos, salvo engano, em maio de 2016, que uniformizou a jurisprudência ao nosso favor. 2018, perdão. Ao nosso favor. Ali nós ganhamos, salvo engano, foi 15 a 13, foi uma votação muito apertada, mas nós ganhamos. Então, a partir desse momento, teve audiência pública, nós participamos dessa audiência pública, eu tive até a oportunidade de fazer uma defesa da RMNR lá no plenário do TST, e criou-se a expectativa que agora não tem mais óbice, não tem mais problema. Nós aguardamos a publicação do julgamento, que demorou muito tempo para ser publicado, e aí nesse meio tempo a Petrobras ela ingressa no STF com um pedido de suspensão liminar. Esse movimento da Petrobras, infelizmente, ela tem usado muito esse artifício, e não só na RMNR, ela tem usado esse artifício em situações de greve, tem usado esse artifício em outras ações, que é o que? Ela chega para o STF, diz que há uma matéria constitucional em debate ali, que na questão da RMNR é muito pano de fundo, não é muita discussão nesse sentido,
mas a gente sabe como é que é movida as paixões do judiciário. Então, num primeiro momento, vai para o Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes vai lá e manda suspender todas as ações da RMNR no Brasil. Só que qual é o problema aí que atrasou? É que nesse ato que ele suspende tudo, ele suspende inclusive a publicação do acórdão do incidente de uniformização de jurisprudência que gerou o recurso para o STF. Então, ou seja, eu suspendi tudo, até a publicação do ato que gerou o pedido de suspensão. Ou seja, o pedido de suspensão formalmente ele não existe, porque o ato que gera o direito a entrar com o pedido de suspensão não existe ainda, não criou efeito. E aí passa-se um tempo, nós tivemos que entrar lá no STF, nós tivemos que ter uma atuação direta com o ministro Toffoli, que era o presidente do STF à época, para que fosse publicada uma nova decisão falando, olha, suspende tudo menos o incidente. E aí, hoje é nessa situação que está. O incidente de uniformização no TST foi publicado, o STF publicou uma nova decisão mandando suspender todos os processos. Então, hoje nós temos uma suspensão de todos os processos que tratam de RMNR no Brasil. E aí, independentemente se Transpetro, Petrobras, coletiva, individual, fase de conhecimento, fase de execução, todos os processos estão parados. Isso desde 2019, que é quando sai essa decisão do STF regularizando, e aí a gente está aguardando o julgamento do incidente de suspensão. O que aconteceu nesse meio tempo que atrasou tudo, de fato, foi a pandemia. Então, a partir do momento que entra a situação da pandemia, da Covid-19, o foco de julgamento do STF é completamente diferente disso. Até teve alguns esboços de tentativa de levar essa pauta a julgamento, mas, e aí eu venho particularmente na minha avaliação, eu entendo a ansiedade de todos, mas particularmente esse não é o momento do STF julgar essa ação. RMNR, FGTS, que também é a outra que está pegando, não é o momento do STF julgar isso. O STF hoje ele tem uma preocupação muito maior voltada, e até tem exercido esse papel, voltada para controle dessas políticas genocidas que estão sendo feitas pelo governo federal. Então, basicamente esse é o panorama que a gente tem hoje da RMNR. Acho que até me estiquei um pouco aqui, mas é porque era necessário fazer essa contextualização toda. Até teve algumas perguntas aqui, mas ele já, na verdade, aproveitou também, dando um gancho aqui. É o seguinte, eu mesmo já recebi, por exemplo, o WhatsApp de abaixo-assinado para enviar lá para o Supremo para poder antecipar, né, o julgamento. É claro, pessoal, você que está assistindo, pode ter ansiedade, isso é normal ter. Aí, normalmente, eu sou da subsidiária, sou da Transpetro, nós, até de outras unidades, a PBio e outros também que tem, também eu sei que tem essa cláusula. O fato da demissão, processo de internação, você acaba ficando ansioso. Tem família, você quer sustento, só que tem um detalhe. Estão tomando muito cuidado em relação a cair em armadilha. Porque se tivesse que tomar essa ação de tentar antecipar algo, fosse algo viável, os sindicatos já teriam feito isso. Já teriam feito esse processo. Aliás, até do processo do repouso, né, que a gente aqui da INEF tem, foi feita essa iniciativa no ano de 2018, pegar os contra-cheques, que a Petrobras só aqueles contra-cheques dos que não faziam greve, salários estratosféricos, né? A gente rebateu isso na vida dela. Então, se qualquer tipo de ação técnica tiver que ser feita, os sindicatos vão fazer. Cláudio, mas talvez ele não sabe. Então, quando você tem um tipo de mensagem, entre em contato com o seu dirigente sindical. Entendeu? Os sindicatos, um dos poucos sindicatos, e você entra no site, você consegue ter os nomes dos diretores, ter os contatos dos diretores. Mas no meu não tem. Você vai achar.
converse com os colegas se alguém tem um telefone, algum contato, algum dirigente. Pergunte, questione antes de preencher, antes de assinar, porque tem muitas ações individuais de pessoas particulares que, na verdade, não estão nem interessadas, na verdade, se o trabalhador realmente vai ganhar ou não. O negócio dele é a ação dele, seguir para ele poder pegar a bocada dele. Eu falo isso, que eu não sou advogado, eu posso falar. Mas, então, vocês têm que se ligar nisso. Eu quando eu recebi, eu olhei assim, pô, é verdade, eu fui lá e liguei para o Léo Ferreira, que eu estou aqui do INF. Falei, Léo, está tendo alguma coisa no MLR? Aí ele me explicou, falei, não, compreendi, está tranquilo. Aí foi quando eu tomei essa iniciativa de dialogar aqui com o Cadu para poder tirar outras dúvidas em relação a isso. Então, se ligue nisso aí, entendeu? Acompanhe o site dos seus sindicatos, acompanhe o portal da FUC, mantenha um contato próximo também em relação ao seu dirigente sindical. Entendeu? Essa semana, por exemplo, de meio de setembro, a gente já começou a eleição da PEPS, por exemplo. Entre em contato com o dirigente sindical. Qual o nome que vocês indicam? Por quê? Dialogue. Por exemplo, no meu caso, eu votei no 43 do Conselho Fiscal, né, que eu conheço o grupo, que é acostumado a Transfer. Se eu não me engano, é a primeira vez que um funcionário da Transfer entra para competir, né, a entrar na PEP. Então, isso para a gente da Transfer tem um marco também. Né? E a chapa 53, encabeçada pelo Rafael. Então, Cláudio, eu não conheço nem sobre o dirigente sindical e dialogo com ele. Essa aproximação é importante para não cair em armadilha. Já vou passar para finalizar aqui esse vídeo. Cara, eu quero já partir para você fique livre para as suas considerações finais, entendeu? E tinha uma dúvida aí, esse símbolozinho atrás de você, o que é? Isso aqui é uma bandeirinha da União Soviética, é Lenin. Isso aqui é aquelas flâmulas, né? Isso aqui, salvo engano, e aí eu posso estar enganado mesmo, isso aqui era quando a União Soviética participava das Olimpíadas, aí levavam essas flâmulas aqui. Isso aqui eu roubei de alguém, tá? Não fui eu que comprei, não. E muito provavelmente esse alguém é o Normando. Mas ele vai ver o vídeo e ele vai acabar querendo pegar de volta, mas eu não devolvo, não. Agora já era, já virou aqui, já de casa. Cláudio, só pegando, fazendo já minhas considerações finais aqui, pegando um pouco da tua fala, a gente sempre pede esse controle da ansiedade, porque essas ações, elas, de fato, elas atraem muito interesse. E aí, infelizmente, acho que toda profissão tem isso, mas no direito existe isso muito. A gente tem pessoas que ficam monitorando essas situações. E aí, às vezes, eles não entendem o contexto político que envolve essas ações. Não cabe mais, e eu acho que já nunca coube, né? Mas hoje em dia não cabe mais a gente falar que as coisas não envolvem política no meio das coisas, tem que parar com isso. Até teve um vídeo anterior teu aí explicando sobre política de Estado e política de governo, que é até o título aqui da sala, que é interessante as pessoas entenderem, porque tudo envolve a política. Então, acho que já faço até o convite para as pessoas, salvo engano, foi até a Ana Enz que participou. É importante as pessoas terem noção dessas coisas, é vital. E a RMNR, ela está num contexto que é uma disputa política. E, infelizmente, a gente tem muito aventureiro que ele vende terreno, pedaço vende promessa no céu e aí depois não cumpre. E aí acaba carregando um monte de gente. A gente teve que às vezes, em várias oportunidades, fazer algumas besteiras de encaminhamento por outros advogados que custa muito para a categoria. E se você tiver dúvida sobre o andamento, simplesmente pergunta para qualquer diretor de jurídico ou qualquer assessoria jurídica de qualquer sindicato por que os sindicatos não estão fazendo pressão para o julgamento da RMNR. Isso é uma pergunta simples e rápida de se fazer. Entendeu? Por quê? Porque esses julgamentos são feitos com uma análise de todo um contexto conjuntural. Além de ser um esforço completamente desnecessário nesse ambiente, por quê? Porque não importa se existe um abaixo-assinado com 50 milhões de assinaturas, o STF não vai pautar RMNR agora, com uma crise política que nós vivemos, com uma pandemia
que nós estamos enfrentando. Então, ou seja, tem pautas muito mais vitais para o Brasil, para o STF julgar agora, do que a RMNR. E não é demérito, não, a categoria petroleira. É porque, de fato, são situações que englobam questões muito maiores do que a categoria petroleira. E o STF, ele é um órgão político, ele não é um órgão essencialmente jurídico. Então, tem que ter muito cuidado com essas abordagens. A gente entende, eu tenho uma empatia muito grande, até porque faz parte, se vocês ganham, a gente ganha também. E não é só botar dinheiro no bolso, é o reconhecimento, porque que advogado que não quer estar nos autos de um processo, de uma ação contra a Petrobras num valor vultuoso desse, numa repercussão vultuosa dessa. A gente tem interesse, sim. A gente tem interesse financeiro, tem interesse político. Mas, além disso, a gente tem uma estratégia a ser seguida. E essa estratégia é para a procedência da ação. Não é, a gente não quer chegar lá e perder a ação. A gente não quer que essa ação dure 30, 40 anos. Mas a gente quer que a ação se desenvolva num ambiente que a gente saiba que a gente possa... tem ali uma correlação de força que a gente possa ter uma procedência. Então, são estratégias que são definidas. Então, é isso. Se você tiver alguma dúvida sobre a RMNR, entre em contato com o diretor sindical, entre em contato com a assessoria jurídica e pergunta, faça essas perguntas. A gente não está pedindo para você ter um processo com a gente. A liberdade é sua, mas que pelo menos você busque a informação antes de meter os pés pela mão. Porque aí depois, o que a gente recebe também é muito, olha... Doutor, eu entrei com o advogado fez isso, eu perdi, aí eu posso entrar de novo? Aí a gente chega em várias situações e fala assim, olha, não há o que se fazer. Entendeu? E ainda mais para tratar de uma situação que não é qualquer advogado que entende a relação de direito do trabalho de vocês. É muito complexo, não é uma situação corriqueira. Então, a minha palavra aqui é, primeiro, agradecer esse espaço. Eu acho que é o mal de advogado desse sindicato, que a gente acaba, às vezes, sendo prolixo demais na fala. Mas agradecer esse espaço aqui, de tirar dúvida, parabenizar o trabalho que vem sendo feito pelo Cláudio. Eu acho que é muito importante, a gente tem que prestigiar esses canais. Aí a gente até faz aquela propaganda, né? Clica no botãozinho vermelho, no sininho, e acompanhe, sim, as publicações, que eu acho que são importantes. E é isso, a gente está aqui à disposição para retornar, para explicar melhor sobre a RMNR, sobre a FGTS e o que quer que seja. Para bater um papo, a gente está aí à disposição. Beleza, então, cara, muito obrigado pela tua presença. Você já até antecipou, né? Você que está assistindo no YouTube, caso não seja inscrito, se inscreva, aperte no sininho para saber as notificações. Caso esteja assistindo no Facebook, não deixe de me seguir. Ah, Cláudio, eu estou assistindo no WhatsApp ou no Telegram. Como é que eu faço? Se tiver conta no Facebook, vai no Facebook da Cláudio Nunes Petroleiro, tudo junto. Para achar lá é a primeira que vai achar. Caso você tenha conta do Google, vai lá no YouTube, digita Cláudio Nunes Petroleiro, se eu não me engano, é a segunda e a terceira que aparece lá no busca, pode parecer que eu disputo com um cantor chamado Cláudio Nunes. Aí é meio covardia, né? Disputar com o cantor. Então, eu fico aqui em segundo e terceiro na busca lá. Se inscreva, aperte o sininho e não deixe de compartilhar também esse vídeo com os seus colegas. Sobre para que te enviou o abaixo assinado. Aquele cara que enviou, já pega esse vídeo e manda para ele também, para ele poder replicar e também ficar ciente do que está ocorrendo. Beleza? Um abração, até a próxima.